Olá pessoas, eu sou o Luiz Felipe, esse é o canal Cinemei e continuamos aqui a cobertura da série Paradise. E hoje, falando um pouquinho ali sobre o episódio 5, eu não consegui gravar na semana passada, mas principalmente sobre o episódio 6, que trouxe aí várias respostas que a gente estava esperando. Começaram ali a entregar alguns sinais mais latentes, coisas mais palpáveis sobre viagem no tempo, sobre superposição e principalmente revelando o que a Jane tem a ver com tudo isso. Afinal de contas, por que ela é como ela é? E como ela enxerga a relação dela com a Sinatra. Fora isso, a gente também teve aí um baita de um reencontro que todos nós estávamos esperando, que é o Xavier reencontrando a Terry. Reencontrado entre muitas aspas, né? Ele estava ali quase que desmaiando, ela aparece. E também a revelação de quem é o Gary de verdade. O episódio passado mostrou muito mais da história dele, como ele chegou, em como ele tá hoje e tudo o que aconteceu na vida dele, o interesse amoroso que ele tinha na Terry e até onde ele iria para poder mantê-la perto de si. A gente vai conversar sobre tudo isso e também sobre mais algumas teorias que surgiram com esse sexto episódio. Antes de mais nada, já curte esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu vou soltar por aqui. Vou continuar aqui ao longo das semanas a cobertura de Paradise e também tô soltando alguns outros vídeos aí. Olha, eu tô trazendo um vídeo que tá me dando muito trabalho e tenho certeza que vocês vão gostar também, sobre um grande filme de cinema, enfim. Eu sinto muito, Xavier. O episódio 5 nos contou ali a história do Gary, aquele carteiro que aparece ali no final do quarto episódio, encontrando o Xavier, e ali eles têm o primeiro contato. O Gary conta pro Xavier que ele tinha ali uma espécie de amizade, entre muitas aspas, com a Terry. Ele chama ela de parceira, né? O que já achei um pouco estranho, mas tudo bem. Ainda assim, o Xavier não tem tanta confiança nele assim, nem tanto acredita no que ele está dizendo. E acaba descobrindo que a Terry foi levada por um grupo. Mais pra frente no episódio a gente descobre que talvez não tenha sido bem assim, mas enfim. A série continua intercalando ali entre o presente e o passado, e no passado a gente descobre quem foi o Gary. Ele era um carteiro, ele trabalhava naquele lugar onde até então é o bunker dele e era dos amigos dele. E com o passar do tempo ele já estava planejando um plano para um potencial fim do mundo, até que o fim do mundo chega e ele é obrigado a colocar o plano em prática. Ele e o amigo que ele fez na internet constroem toda essa ideia, idealizam todo o plano, colocam o plano em prática, e no dia em que eles vão colocar isso em prática, o Gary encontra o Ben, que é ali aquela criança, aquele garoto que morava com os pais disfuncionais, estavam ali drogados no meio do apocalipse, e ele acaba levando o Ben junto com ele pro bunker. No meio do caminho eles precisam parar e acabam encontrando a Terry. A Terry vai ali, tenta proteger o Ben, achando que ele é um garoto que está sendo sequestrado, o que não está muito errado, né? Mas enfim, dadas as circunstâncias, a gente até entende o contexto todo. Mas o Gary acaba convidando a Terry para ir para o abrigo com eles, porque não tem como ela chegar até o Colorado, não tem como ela chegar até a família dela, e aí todos vão para o bunker. Ali eles encontram outros personagens que foram selecionados para estar ali com eles durante o fim do mundo para poder sobreviver, médico, um sobrevivencialista, uma galera toda ali preparada para funcionar como uma equipe, e os dois extras, né, o Ben e a Terry. O tempo vai passando, eles são obrigados a interagir e conviver uns com os outros, e o Gary vai ali criando uma espécie de afeição pela Terry, que é a mulher do Xavier, que a gente conhece, tá lá no bunker. Ainda, né, no período em que isso tudo acontece, ele não sabe que ela tá viva. Mas a gente descobre que a Terry não tá nem aí pra esses sentimentos, aliás, ela até respeita, sugere ali pra eles terem uma amizade. O Gary aceita essa amizade, mas com alguns pés atrás. Afinal de contas, a Terry ainda tá tentando encontrar a família dela, através daquele rádio ali, fazendo transmissões, dizendo onde ela tá, e aquilo ali até gera um certo conflito com um dos membros ali do grupo
por conta, né, de acabar revelando a posição deles, revelando onde eles estão, mas os sentimentos do Gary não são correspondidos e a Terry sugere a amizade. Ele fala que tudo bem, mas a gente sabe que não tá tudo bem. E por conta desse conflito, por conta do rádio, né, que ele é destruído mais pra frente, e o amigo do Gary ali, eu não lembro o nome dele, eu sempre esqueço, mas ele acaba destruindo o rádio. A Terry e ele acabam brigando, mais pra frente acabam se resolvendo no dia que ela decide ir embora. O Gary fica arrasado, não transparece isso, mas o amigo dele sabe que ela indo embora e levando o Ben junto com ela, ele vai acabar se autodestruindo. E ele fala isso pra ela concorda, ela sabe. E aí então chega a notícia de que um trem parou, que tá cheio de gente ali perto. Então o Gary e o amigo dele vão até esse trem para saber o que é. E chegando lá, eles são emboscados, são levados para dentro. Tem uma conversa com a líder ali daquele grupo que revela que ela não é a líder principal, na verdade existe um garoto nerd, ou seja, o Link, que é o líder verdadeiro do grupo e que ele já foi pro Colorado e que é para onde esse trem também tá indo. Eles só estão ali abastecendo com combustível de uma base militar ali de perto, mas que eles não são perigosos a princípio. E aí, finalizando essa conversa, o Gary e o amigo dele vão ali pelos trilhos do trem conversando, e o amigo fala, pô, que bom, né, que finalmente a Terry vai conseguir ir atrás do marido dela, afinal de contas eles estão indo pro mesmo lugar que ela quer ir. Quem diria, né, que isso aconteceria, que o destino ajudaria ela dessa forma. Fala, você vai ter que se preparar, porque eu sei que você vai ficar meio destruído e tal, sei que isso vai te doer muito, e acontece. O Gary atira no próprio melhor amigo pra tentar impedir que essa notícia se espalhe, né? Imagino eu que ele ia tentar falar pro pessoal ali do posto de correio que aquela galera ali matou o amigo dele, deve ter tentado inventar uma história. A gente até sabe que o grupo acabou se desfazendo, a gente não sabe o que aconteceu com todos eles, não sabe o que aconteceu com a Terry, né? O Gary fala que ela foi levada, fala isso pro Xavier, mas no 6º episódio descobre que talvez não tenha sido bem assim. E aí a série também faz aquele jogo mostrando o presente, em que o Xavier e o Gary estão ali. Mais cedo no episódio, o Xavier fala pro Gary que ele tem alguma coisa escondendo ali e que é melhor que ele acabe contando pra ele, porque ele não confia no Gary por conta disso, ele sabe que tá escondendo alguma coisa. A gente inicialmente acha que ele só tá escondendo, que pô, o cara era apaixonado pela mulher do cara, né, e tal, mas lá no final do episódio a gente acaba descobrindo que era muito maior do que isso, que talvez esse plano de matar um melhor amigo talvez incluísse manter a Terry presa ali, manter a galera dele numa bolha, impedindo que eles tivessem contato com o pessoal do Link. Mas sem saber disso, o Xavier aperta a mão do Gary e fala que finalmente confia nele, né? Olha, Judas. E ali eles arquitetam um plano para tentar invadir o trem e conseguir resgatar a Terry. E aí a gente descobre quem era o Gary de verdade, que ele estava mentindo sobre basicamente tudo que aconteceu. Talvez não sobre o que aconteceu ali dentro do bunker, quando ele contou, mas omitiu algumas coisas e principalmente mentiu sobre o que aconteceu com o melhor amigo, o que aconteceu com a Terry e toda a galera que estava ali com ele. Já partindo para o 6º episódio, o que eu não esperava é que ele fosse quase que 100% focado na história da Jane. A gente sabe, eu já sabia, né, que ela tinha ali um envolvimento muito forte com toda a trama, que ela era responsável por muita coisa que vinha acontecendo, mas esse episódio aqui, ele focou muito mais em mostrar quem ela era de verdade, por que ela era daquele jeito, mostrar ali acontecimentos-chave da vida dela e como ela se relacionava com as situações da vida dela e a Sinatra, o que a Sinatra tinha a ver com todo aquele relacionamento que ela tinha, como ela enxergava a Sinatra, como ela é vista, como ela se vê como uma pessoa problemática e como ela realmente é uma pessoa problemática. E outra coisa muito mais importante, o episódio começa ali com um homem soldando equipamento eletrônico de frente para um computador e ele começa a receber ligações no celular, mensagens no celular, e-mails um atrás do outro, e ele vai ver, e os e-mails são enviados por um contato chamado Alex Q. Esse Q, ninguém sabe do que é de verdade. Eu assisti alguns vídeos, pesquisei também, mas não encontrei informações sobre o que esse Q significa, mas o Alex, obviamente, é o Projeto Alex. É uma pessoa, é um programa, não sabemos, a gente não sabe o que é. Aquele homem começa a receber várias mensagens, e-mails, ligações, dizendo que ele precisava encontrar um bebê, uma bebê nascida no dia 6 de junho de 1997, que é o mesmo dia, ano e mês
do nascimento do meu irmão do meio. Será que isso tem alguma coisa a ver? A gente não vê tudo que aquela mensagem dizia, e mais pra frente a gente não sabe o que ele precisava dizer tanto. O homem encontra essa bebê, que é a Jane, acaba encontrando ela e a mãe dela ali saindo do hospital logo após o nascimento. Pergunta sobre o dia e tal, e a mulher meio que acaba confirmando, e ele começa a falar que ela vai ser uma assassina, que ela precisa ser parada e tal, e ele tem uma mensagem, ele é levado dali à força e não consegue entregar a mensagem, a gente não sabe que mensagem era essa. A gente tem outro flashback ali do passado da Jamie, de quando ela já era uma criança, ali perto, sei lá, dos 10, 11 anos talvez. Tinha um amigo imaginário, a mãe dela tratava ela super mal, e aí em determinado momento a mãe e o namorado vão pra sauna ali no jardim, e a Jane vai lá, e o melhor amigo dela, o melhor amigo imaginário, né, o amigo imaginário dela, fala pra ela trancar eles dentro da sauna e colocar a temperatura no máximo. Daí dá uma BO, né, a mãe dela fica gritando aí pra ela abrir a porta, ela vai lá, abre, e a mãe dela sai soltando o foguete, falando, você é isso, você é aquilo, você é a pior coisa que aconteceu na minha vida. Ou seja, desde o começo, a gente vê que aquela sementinha, que aliás, né, a gente ali na maternidade já vê que a mãe dela já não gostava tanto assim dela, mas além disso, o homem traz aquela mensagem toda esquisita de que ela era uma assassina, de que ela precisava ser separada, de que tinha uma coisa pra dizer e tal, que era uma pessoa horrível, enfim. Eu acredito que isso acabou construindo ainda mais, pelo menos dentro da mente da mãe, e a mãe acabou reforçando isso na própria Jane, de que ela era uma pessoa terrível, de que ela era uma pessoa problemática, de que ela era a pior coisa que tinha acontecido na vida dela. E ela cresceu com isso. Aí a gente já encontra ela mais adulta, ela tá participando ali de um treinamento e tal, e ela é excelente em tudo, menos nos exames psicológicos dela, que já apontavam grandes discrepâncias ali, que ela falava que escutava vozes e tal. E a superior dela decide ajudar ela. Elas acabam se tornando melhores amigas e tal. Existe essa relação meio que de mãe e filha, talvez, né? Pelo menos a gente descobre que era a forma como a Jane enxergava aquela mulher, aquela amiga dela. Faz uma coisa terrível para poder fazer com que a amiga dela fosse promovida. E aí a amiga começa a perceber que ela de fato não era meio tantã das ideias. E aí mais pra frente a gente vê que a Jane tinha uma espécie de relação parecida com a Sinatra. A Sinatra encurrala ela, fala, olha, eu lembro de que você atirou em mim e eu lembro que depois disso você me falou que precisava de mim viva. Que eu não me lembro muito bem da frase, mas eu acho que era você não me serve de muita coisa morta, algo assim. A Sinatra confronta ela, pergunta por que ela disse aquela frase e a Jane revela, eu preciso de você viva porque eu preciso de alguém meio que pra me liderar, pra me dar as ordens, pra me apontar pra onde eu tenho que ir. E essa é a sua importância na minha vida. Ou seja, a Jane, por conta do crescimento dela e das questões psicológicas dela ali, ela acabou projetando na Sinatra também aquela figura materna que ela nunca teve. Até porque a Sinatra, ela cuida, entre muitas aspas ali, da Jane como se fosse uma filha, como se, dando ali, né, a gente viu que ela deu ali um Nintendo Switch, que aliás a gente entende o porquê dela gostar tanto de Nintendo Wii, dar esse Nintendo Switch pra ela, com certeza também já sabia, né, porque é de tudo, mas a Jane enxerga a Sinatra como uma espécie de mãe. E o que a Sinatra pedir, a Jane vai fazer. O que torna essa personagem ainda mais perigosa. Aliás, fica difícil aqui saber quem é mais perigosa. Mas, em paralelo a isso, a gente também vê mais sobre a Sinatra. Como ela tem estado por trás de todas aquelas situações e que talvez o real plano dela seja muito mais benéfico do que a gente imagina. A gente vê todas esses planos, atrocidades, assassinatos que vem acontecendo a mando dela, mas a gente talvez não esteja enxergando o lado dela da forma correta. De que se ela tem um plano, e conforme as teorias vão aparecendo, né, que o Projeto Alex tem alguma coisa a ver com viagem no tempo, com superposição, com a teoria das cordas, sobre realidades e tal, paralelas, ela tá à frente desse projeto. Se algo acontecer com a Sinatra, esse projeto acaba ficando comprometido e talvez até o futuro da raça humana acaba sendo comprometido. A gente viu lá no final do episódio 4, né, uma conversa do Xavier com a mulher lá do sítiozinho ali onde eles estão, onde a Anne acabou de falecer, que ela conta que ela leu que alguns milhares de anos atrás, um super vulcão entrou em atividade, acabou exterminando a maior parte da população mundial e aí 1000 pessoas sobreviveram e hoje
todos nós somos descendentes desses 1000 sobreviventes. E como a gente sabe, a situação ali do apocalipse, ela só tá começando. Parecia que o mundo tinha acabado, mas na realidade aquele era só o começo do fim. A temperatura e a pressão atmosférica mudariam a ponto de acabar exterminando tudo que ainda estava vivo. O real plano da Sinatra talvez seja manter todos vivos através do Projeto Alex, que trabalha com superposição, ou viagem no tempo, realidades paralelas. Isso que a gente está tentando descobrir. As evidências apontam aí ao longo da série para esses dois caminhos. Principalmente o começo desse episódio 6, que a gente vê ali que o Alex, a coisa Alex, manda mensagem ali pro analista ali, pro cara do TI no passado, falando que a Jane era uma pessoa perigosa, que ela precisava ser exterminada. E eu acredito, tá, já vou entrar aqui para a área dos spoilers, que eu acredito que a Sinatra, ela tem objetivos nobres, mas ela utiliza de meios muito controversos para conseguir atingir isso. A gente sabe da dificuldade, né, por conta de tudo que vem acontecendo, mas eu enxergo ela talvez não como uma vilã de fato, mas ela tá muito mais ali naqueles tons de cinza, sabe? Ela não é 100% má, ela tem objetivos claros, ela quer o bem da raça humana, mas ela acaba passando por cima de muitas pessoas para conquistar isso por um bem maior. Difícil enxergar ela como errada, mas tá errada de muitas formas, né? Enfim. E aqui já passando para a parte das teorias, aqui, ao contrário do que todo mundo fala, né? Eu vejo muita gente falando, tipo, o Projeto Alex, ele força ali a realidade conforme os personagens vão tomando decisões que vão rumando pro caminho certo, o nariz dele acaba sangrando. Cara, tudo bem, eu entendo as pessoas que falam sobre isso, entendo as pessoas que falam que essa é a realidade, é o que tá acontecendo, é isso que vai acontecer. Pode ser que aconteça, mas pra mim, me falta algo muito importante, que é como que ele faz isso. Existe o livre-arbítrio nesse universo, ou as pessoas estão sendo meio que guiadas por uma história que já foi escrita, e aí o Projeto Alex, ele vai levando as pessoas por esses caminhos, forçando elas de alguma forma? De que forma? Como que ele força? Ele entra na mente das pessoas? É por isso que tem aquela transposição de imagem, assim, quando o Link ou o Xavier tem aquelas dores de cabeça, nariz sangra. Eu não consigo entender como que isso acontece, né? Se você entende aí sobre física quântica, cara, me explica, porque conta aqui nos comentários, porque pra mim não faz sentido. É muito mais palpável eu imaginar, pelo menos pra mim, que eles conseguiram uma forma de se conectar com o passado. Repara, se conectar com o passado, eu digo isso de forma digital. A gente vê ali que o Alex manda uma mensagem para o passado, informando sobre a Jane, que a Jane é responsável por alguma coisa no futuro, por matar alguém, por sair do controle, não sabemos. Mas para mim é muito mais interessante, muito mais crível de que eles conseguiram alguma forma de se conectar com o passado e que talvez esses sangramentos, essas dores de cabeça do Link e do Xavier tenham a ver com essa superposição temporal, esse alinhamento de linhas do tempo diferentes. Eu não consigo enxergar como o Projeto Alex consegue moldar a realidade dessa forma. Eu espero que a série me explique isso de uma forma coerente, que faça sentido. Aliás, não tem só o Link e o Xavier que sofrem dessas dores de cabeça. A gente vê ali o Billy, se eu não estou enganado, né? Sofrendo essa dor de cabeça também ali no momento em que ele encontra o Link, depois de matar o doutor e a esposa dele, que era a Alex original. Mas eu não consigo entender como isso funciona. Porque, beleza, as teorias fazem sentido, mas eu quero uma explicação de como que ele faz isso. Até agora eu não vi ninguém explicando isso. E talvez exista aí um conceito de física quântica que explique melhor, mas eu não conheço. E se você conhece, por favor, me conta. Tô aqui queimando meus neurônios tentando entender essa parada. Eu espero que não seja algo tão complexo, mas porque tem que explicar isso na série, né? Melhor estilo Christopher Nolan aí pra galera entender, pra eu poder entender. Tô me achando burro aqui agora. Mas é isso. E, finalmente, o encontro aí da Terry com Xavier, ao contrário do que o Gary esperava. A melhor coisa possível aconteceu, né? Teve aquela explosão, o Gary tentou sabotar o Xavier, tentou dar cabo dele ali, né, na frente de todo mundo, ou entregar ele pros caras, e no final de contas a Terry tava ali com eles, se preparando também para ir embora,
e chegar ao Colorado, onde já estava o Link e o pessoal dele. E uma coisa que eu esqueci de comentar era que o Link chegou lá. A Jane foi enviada para o lado de fora para conversar com o Link e o pessoal dele. Eles negociaram ali e aí vão acabar entrando 5 pessoas desarmadas e um pedaço de torta de maçã pro Link para poder conversar com a Sinatra. Óbvio que alguma coisa grandiosa vai acontecer nos próximos episódios, a gente já tá chegando aí perto do final, só faltam 2 episódios para acabar a temporada, e muito em breve a gente vai ver o Xavier e a Terry indo até o Colorado de trem. A gente ainda não sabe se o Bean tem alguma coisa a ver, se ele é o Link do passado. Cara, eu acho uma viagem do caramba, acho que a galera tá indo longe demais com essas teorias. Eu acho que não vai ter nada a ver, ele foi só, eu acredito, né, que ele foi só um garoto ali que foi salvo, a Terry se afeiçoou por ele e tá ajudando o garoto, afinal de contas é o apocalipse. E é isso. Agora, o que o Link tem a ver com o Projeto Alex? Aliás, a gente já descobriu que ele tava lá no passado com o doutor, que ele trabalhou talvez ali junto naquele projeto, ele sabe o que é e sabe o que faz. O que ele tem a ver com o Xavier? O que o Xavier tem a ver com o Projeto Alex? O que são essas dores de cabeça? Não sei. Tem muita coisa ainda para ser conectada. Eu só joguei aqui no ar. Espero que vocês me ajudem também a entender aí o que tudo isso significa. Então, comenta aqui embaixo o que vocês acham que vai acontecer nos próximos episódios, qual a sua teoria favorita e o que você espera que seja o Projeto Alex. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque eu vou continuar aqui com a cobertura dos próximos episódios dessa série incrível no Disney+. Eu sou o Luiz Felipe, esse é o canal Cinemei, e a gente se vê na próxima.